A uns ele instituiu profetas, a outros apóstolos, a outros evangelistas, cada um com o seu dom contribui para a edificação do reino de Deus. Aqui no Instituto Chama de Deus, nós entregamos a nossa vida porque Ele nos amou primeiro. Se não houvesse esse amor maravilhoso de Deus e essa graça tão grande que é ter um Deus que nos ama, mesmo nós sendo tão imperfeitos, nada disso seria possível. E nós temos experimentado um cuidado, um amor de Deus com cada detalhe até aqui. Cada dificuldade e cada luta que nós passamos, cada alegria e cada bonança foi porque a graça de Deus tem nos sustentado. São 10 anos de história. Fazer memória desses 10 anos não é fácil. Fazer memória de quando começamos ali. Eu queria trazer aqui uma grande recordação, eu acho que do início, de fato, do primeiro passo, do primeiro ato. Foi fazer memória do Carmelo no dia 1º de outubro de 2013. Aqueles jovens convidados naquela época pela Madre Glória. Fomos convocados a levar uma rosa que representava a vida de cada um de nós. Todos aqueles que pertenciam ali ao Instituto foram chamados a levar uma rosa como sinal de doação da sua própria vida à igreja. Ali representada pelo nosso primeiro bispo, da qual tivemos a oportunidade de estar, Dom Guilherme. Que presente ser recebido ali pela igreja, representado por um sucessor dos apóstolos. Estamos aí, já no terceiro bispo, Dom Aloísio, agora Dom Francisco. Ali nós pudemos ofertar a nossa vida. Ali foi o primeiro ato de entrega. Às vezes sem saber, sabe aquele momento de namoro que a gente diz te amo, mas nem sabe o que está fazendo da vida? Aqueles jovens disseram te amo a Jesus, quando entregaram as rosas à igreja dizendo, eis aqui a minha vida, eis a minha vítima misericordiosa. Aquele ato de Santa Teresinha rezado, ofertando como vítima, como a nossa fraqueza, a nossa fragilidade, a nossa juventude. Se tem algo importante para se dar a Deus, é dar o tempo da juventude. As pessoas costumam dizer que o tempo da juventude é o mais belo, é o melhor de todos. E para o melhor de todos, nosso Senhor merece o melhor tempo, que é agora. A nossa juventude, a nossa predisposição, altivez, isso foi extraordinário para cada um de nós. Ver o quanto quando nós olhamos uns para os outros, ver como amadureceu, como deu uma engordadinha, melhorou a carinha, era tudo assim chupado. Mas quem está com Deus vai melhorando, não só o exterior, mas o interior. O reflexo de ver hoje pessoas mais belas, espero espelhar as nossas almas, porque que de fato importa para nosso Senhor. Esses foram os primeiros atos. Eu lembro quando nós fomos ter a nossa primeira casa, e aí aquela aflição de como ter essa casa. Meu Deus, sair de casa. Eu tinha 20 anos na época, já ia sair de casa, minha mãe já estava chorando, surtando. E aí a gente foi pedir, e aqui eu gostaria nesse vídeo de fazer um agradecimento a uma pessoa muito importante, que foi Lenice e Zugé Geraldo. A nossa primeira casa foi uma doação da parte deles, um contrato ali de comodato que a gente teve de poder usar aquela casa. E ali nós começamos. Era só um lote, era só uma casa rebocada, que não tinha telhado, que não tinha porta, que não tinha janela, que não tinha piso. Que casa? Mas era a casa da graça. Porque a casa da graça, porque quando nós fomos conversar com o nosso bispo, Dom Guilherme, ele nos disse uma coisa, eu gostaria, porque isso é um ato muito importante para nós e marcante. Dom Guilherme disse para nós, quando dizíamos para ele do anseio que tínhamos de querer ter uma sede, de querermos termos um lugar, ele disse para nós, não se preocupe, tudo tem seu tempo.
Pode ser que essa casa seja sem porta, sem janela e sem piso. Quando chegamos lá, não podíamos ver nada diferente do que nos foi anunciado. Que beleza, que graça poder contemplar a profecia de um apóstolo. Chegamos lá, puro mato. Meu Deus, será que vamos dar conta? Que alegria é essa que contém no nosso coração? Será mesmo que conseguiremos fazer algo? Mas para Deus nada é impossível. Eu lembro que nós estávamos nos Jovens Sarados à noite, naquela reunião, e dizíamos para os meninos: vamos ali, temos uma surpresa, algo para dizer para vocês. Saímos ali por volta, às vezes de umas 8h30, já estava tarde, já estava ao fim das nossas reuniões. Chegamos lá, dizemos para todo mundo, fomos andando, que era próximo à Imaculada, abrimos aquele portão, aquele matagal, aquela casa. Todo mundo ficou numa euforia, numa alegria. Não olharam os obstáculos que viriam pela frente, de conseguir material, de conseguir doações. Olharam para a graça e manifestação de Deus. Ali rezamos, paramos, clamamos a Deus naquele local e já entregamos a Ele e confiamos a Ele. Com muito esforço, muito carinho, várias pessoas nos ajudaram, e aqui não irei dizer mais porque corro o risco de faltar alguém. Mas foi tanta gente ajudando com a mão de obra, com piso, com dinheiro, com tantas coisas. Mutirão de capina, aquela coisa, todo mundo, as meninas carregando tijolos e mandando para cima para construir a nossa laje, para fazer o nosso telhado. Foi assim que se deu todo esse início. Lembrar e recordar disso é fazer memória da graça de Deus. Fazer memória que Deus não nos abandonou e que continua conosco, sustentando a cada momento. Então, a chama de Deus, para mim, antes era só Carolina. Eu conheci a Carol lá no São Maximiliano. E resisti. Até um dia vim para ajudar, como quem não queria nada, ajudar a Carol. E aí conheci esse monte de meninos. E o desejo deles de ser melhores a cada dia mexeu comigo. Porque era sempre eu que ensinava nos outros apostolados que eu já trabalhei. E aqui não, aqui eu estava aprendendo. E eu via pessoas agindo diferente, querendo diferente, ou melhor, não querendo diferente, querendo o que a igreja ensina. E ensinando. E aí quando eu vi, eu já estava querendo ser diferente. E via que a convivência ajuda, estar junto ajuda. Aí você fica, mas você já está velha. É um monte de meninos, mas não tem idade para isso. E hoje eu me sinto agradecida a Deus por essa oportunidade. Depois de 50 anos, eu descobri que ainda posso aprender, posso ser melhor a cada dia. Tem paixão para você ver. Você só vai entender quando você experimentar. Que tenha 10 anos, que tenha 7 anos, que tenha 50 anos ou mais como eu. Olhar para as graças que a gente tinha ao evangelizar as pessoas nas missões, e aí gostaria de recordar uma das missões que para mim, e quando digo para os outros membros, marcaram de tal maneira uma missão na cidade de Maravilhas. Visitamos ali em média praticamente 300 famílias, porta a porta, saindo 2 a 2 como os discípulos para evangelizar, para anunciar Jesus Cristo. Que graça, que emoção poder ver a manifestação de Deus. Tive uma experiência pessoal de uma das casas que pude visitar. Ao chegar, ao se aproximar dessa casa, já escutava, me parecia uma discussão, uma briga de casal, um conflito ali instaurado. Nos questionávamos, será que batemos mesmo? Porque às vezes já receberemos um não lá de dentro, lá do alto. E muito pelo contrário, ao batermos, fomos muito bem atendidos. Aquele casal estava ali meio rusgado realmente. Mas saímos dali, oramos para aquela família, oramos para aquela casa. E ali nós podemos contemplar
o beijo da reconciliação. Podemos sair ali vendo de fato a manifestação de Deus. Inúmeras famílias, essa é uma de tantas que podemos evangelizar. Das missões pastorais em Jaboticatubas, em Pompéu, tantos lugares, em Auma, tantas e tantas, cidades que podemos estar presentes aqui na nossa diocese e o nosso grande e hoje maior apostolado, geração. Poder olhar para essas pessoas, poder contemplar as histórias delas. Muitas chegaram aqui solteiros e solteiras, hoje se fazem família. É lindo ver. Se nós tivéssemos conseguido fazer uma só, já seria de gratidão para os nossos corações, porque uma só alma para Deus vale muito, vale, mas vale muito. O Instituto Chama de Deus, ele foi um divisor de águas na minha vida, porque existe uma Fabiane antes dele e uma Fabiane depois. Eu posso afirmar que hoje, se não fosse o Instituto, eu teria um casamento totalmente diferente. Eu acho que a principal coisa que eu pude aprender no Instituto foi sobre a verdade. Primeiro, a verdade sobre mim, que eu precisava ser verdadeira com as minhas coisas, e com isso foi puxando outras coisas. A verdade de me relacionar com Deus, a verdade de como me relacionar com os outros, e com certeza isso trouxe muitos benefícios hoje no meu relacionamento, porque o Jeff, a gente, apesar de ter valores que são iguais, que são inegociáveis para nós dois, nós somos pessoas muito diferentes, e o Instituto também me ajudou a perceber essas coisas, que existem as coisas que são indispensáveis, que são onde que a gente deve colocar os nossos olhos, e as outras coisas que são superficiais. E isso hoje é importante no nosso relacionamento. Então, a palavra-chave que eu posso definir o Instituto na minha vida é a verdade. Eu acho que ele abriu caminhos para que eu pudesse enxergar a verdade. Para mim, o Instituto me ajudou me dando um direcionamento sobre as coisas certas, que eu entrei aqui com uns pensamentos errados sobre algumas coisas e criei novas amizades, como a Larissa, que me ajudou muito, me aconselhando, me falando que eu vim com uma revolta muito grande de Deus, porque minha mãe tinha falecido, e a Larissa me ajudou a superar isso. E depois também me ajudaram com a questão da minha irmã, que adoeceu, que veio a falecer, me aconselhando também, como o próprio padre Flávio, que me aconselhou, falou que eu tinha que aceitar a vontade de Deus e viver, minha vida. Me ajudou no meu casamento com a Fabi, bastante, e as amizades que eu conquistei aqui também com todos. Cada um tem uma amizade diferente, mas não deixa de ser uma amizade carinhosa. Eu acabei esquecendo de falar sobre as amizades verdadeiras que eu fiz aqui, E foram pessoas que eu conheci no Geração, que foi um projeto muito importante, Foi o projeto que eu participei na comunidade, e eu cheguei achando que aquilo não era pra mim, que foi um momento bem complicado, porque eram pessoas muito diferentes, e eu me sentia assim, um peixinho fora d'água, e aí quando a gente foi instituindo mesmo uma amizade, a gente começou a se abrir, e ver que a gente não era tão diferente assim, e quando a gente falava a verdade, a gente se abria para a verdade, a gente conseguia ser mais amigos. E hoje eu levo a amizade de lá, que eu sei que eu posso contar para a minha vida inteira, em qualquer momento. Parabéns pelos 10 anos, Instituto Chama de Deus. E que venha mais 10 anos. Olhar para tudo isso, ver pelas histórias, de ver as nossas próprias vidas sendo transformadas por este carisma, não tem preço. Inclusive, hoje a minha profissão é justamente essa, é continuar a orientar pessoas, é continuar a dizer para elas, a ser esperança. É como se cada membro do Instituto fosse um sinal de esperança no mundo. É possível dar certo, é possível ter uma vida em Deus. Para que as outras pessoas, ao olharem para nós, olhem e vejam cristãos, possam perceber um outro Cristo.
Eu sei que não é fácil e não é uma tarefa que de fato arda, mas é possível, buscando diariamente nosso Senhor. É isso que o Instituto é. Um lugar de fato de salvar almas. Um lugar que de fato acredita nas pessoas, que não desiste de salvar. Às vezes bate até, você olha para uma pessoa e fala assim, não dá para essa pessoa. E às vezes o nosso coração vai ali, tenta e não desiste. Não é fácil a labuta da missão. Mas eu quero dizer que esses 10 anos não é uma marca de uma longa história. É uma marca de um novo início, porque nós só estamos começando. É um novo tempo para nós. Que alegria, que gratidão por causa do chamado de cada um de nós, por causa do chamado do Ederson, por causa do meu chamado e de todos os membros do Instituto e por você que colaborou conosco durante todo esse tempo. E o meu recado final é: sejam santos. Vale a pena todo instante a eternidade. Eu sei que parece que o sofrimento aqui é grande, mas se comparado à graça de poder morar no céu, é nada. Sejam santos, viva uma fé, uma caminhada, um compromisso com Deus de verdade. De verdade. Doa, sangra, mas não desista de ser melhor todos os dias. Não desista de buscar a santidade todos os dias. Não desista de ser íntimo de Deus todos os dias. Vale a pena. Eu chorei muito. Eu achei que eu iria desistir por muitas vezes. E quando eu olho para a vida das pessoas e vejo quanto a vida delas são transformadas, porque eu pude estar aqui, as outras pessoas podem estar aqui junto comigo, eu não falo por mim, tá? Quero deixar isso muito claro. Mérito zero. Deus sabe o quanto eu sou medíocre. Mas eu sei que na nossa miséria, Deus pode abundar a graça na vida de tantas pessoas. Permita que através da tua miséria, Deus abunde de graça a vida daqueles que convivem com você. E como o Ederson disse, são 10 anos de história e nós estamos apenas começando, até atingirmos o estado de homem perfeito, a estatura da maturidade de Cristo.